Olá, o nosso tema hoje é comunicação. Realmente é um assunto, um tema amplo, né? Quando eu pensei em comunicação, me veio a seguinte questão. Você já observou que muitas vezes você fala alguma coisa e o seu interlocutor ou a pessoa que está te ouvindo interpreta de uma outra forma? E às vezes você pensa, mas como ele não entendeu o que eu falei? Eu fui tão claro com ele. Isso são ruídos na comunicação. É muito comum a gente falar uma coisa e a pessoa entender outra, de outra forma. Por que a pessoa faz isso? Ela faz porque ela é ruim, porque ela está com maldade? Não. Nós temos alguns filtros que são responsáveis pela nossa comunicação para que ela possa ser mais eficaz. Então, nesse tema de hoje, comunicação, eu daria um subtema que seria, eu sou professora, então gosto muito de tema, subtema, conteúdo, seria como melhorar a sua comunicação. E para falar disso, eu quero te contar hoje como que o nosso cérebro processa as informações. Isso é tão rápido, porque na verdade o nosso cérebro é uma máquina. É uma máquina tão potente que nós não damos conta dela. A gente não dá conta de entender o quanto somos inteligentes, o quanto somos ágeis e habilidosos. O que eu vou explicar aqui para você hoje vai demorar um tempinho, mas o seu cérebro, a sua mente inconsciente, ela faz isso de forma automática, simultânea e instantânea. Bom, nós temos dois tipos de comunicação. A comunicação interpessoal, que é essa comunicação que nós estamos aqui fazendo. Enquanto eu falo, você vai processando informações. Aquelas informações que você está processando, aquela sua voz interior que não para de elaborar situações, e quando eu vou dar exemplos aqui, você também vai visualizar esses exemplos, às vezes você vai viajar nos exemplos, que seja agora, no passado, na sua infância. Essa é a comunicação interpessoal, que ela é feita de pessoa para pessoa, e nessa comunicação interpessoal, nós usamos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, muitas vezes a linguagem não verbal, ela é muito mais importante que a linguagem verbal. Por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa e ela olha para você, mas ela está viajando, você percebe que ela não está prestando atenção em você, o que está levando essa comunicação é o olhar perdido dessa pessoa. Isso é um tipo de comunicação não verbal. Pois bem, dentro dessa comunicação, essa habilidade que nós temos de verbalizar, de falar aquilo que a gente pensa, de falar aquilo que a gente sente, nós temos alguns filtros. Esses filtros, eles dão um processamento interno. Fora isso, nós temos o processamento externo, que são os eventos externos. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com você, se tiver um ruído aí fora da sua casa, do seu local de trabalho, de onde você estiver, um barulho a mais que te incomode, você já vai processar informações pensando assim, o que está acontecendo? De onde vem esse barulho? E aí você já, esse evento externo do barulho lá fora, faz com que você passe por um processamento interno por meio de filtros. Então, como eu te disse, isso é tudo muito rápido, questões de segundo que o nosso cérebro, essa máquina possante que nós temos, faz. E através disso vai gerar depois um comportamento. Então vamos a esses filtros que passam pela nossa mente de forma tão rápida. Nós temos a omissão, a distorção,
a generalização, crenças, valores e depois disso é que nós processamos a informação. Então, como é que isso funciona? Vamos pegar esse primeiro filtro para exemplificar, que é a omissão. Nós podemos ter a omissão verbal e não verbal. Isso é uma coisa muito natural que acontece, é normal acontecer. Vamos imaginar um tipo de omissão não verbal. Sabe quando você está concentrado nas suas mensagens ou num programa de TV, numa série, e alguém conversa com você, te chama pelo nome, você desligou dessa pessoa? Isso é um exemplo de, naquele momento, de omissão não verbal. Não é importante ou você estava prestando atenção em outra coisa e aquilo que a pessoa falou você não observou. Por exemplo, quando você encontra com alguém, né, em tempos de não pandemia, vamos imaginar que você está passeando no shopping e lá na esquina você vê uma pessoa que você conhece, só que você, ao passar por essa pessoa, ao cruzar com essa pessoa, você estava num processo de omissão. Estava lá pensando, ou imaginando alguma coisa, ou com algum problema, você olha para essa pessoa e não a cumprimenta. Ela percebendo isso, ela pode pensar: nossa, eu cruzei ali com a Cleise e a Cleise fingiu que não me viu. Não é assim que a gente processa? Pois bem, na verdade, eu omiti a presença dessa pessoa porque eu estava envolvida em outros pensamentos. Quando isso acontece conosco, a gente pede desculpas, não é? Por exemplo, se a pessoa me chamasse: oi, Cleise, você não está me vendo? Eu falo: desculpa, eu estava distraído. Mas às vezes, quando acontece com outra pessoa, nós começamos a julgar essa pessoa. Ela não estava atenta a mim, ela fingiu que não me viu, ela ficou com raiva de mim. Eu posso pensar mil coisas, porque eu vou entrar aí no julgamento. Então, isso é um exemplo de omissão não verbal que nós fazemos com muita frequência no nosso cotidiano. Um outro tipo de omissão verbal, imagine você na sua casa, no seu trabalho, e alguém liga para você ou te deu uma informação ou uma correspondência tal, só que a pessoa precisava te dar esse recado e ela esquece de te dar esse recado. E depois, quando você vem a saber o que aconteceu, foi uma omissão não verbal, você pode então chegar às suas conclusões. Geralmente no campo profissional, quando existe esse tipo de omissão, alguém esqueceu de dar um recado, alguém esqueceu de dar uma informação, o colega de trabalho sempre acha que o outro o está prejudicando, porque não deu essa informação ou não passou um recado. Então, isso é um exemplo de omissão. Acontece com muita naturalidade no nosso cérebro ou com a nossa mente inconsciente, porque os nossos processos, eles são muito mais inconscientes do que conscientes. Por exemplo, durante o tempo que eu estou falando aqui com você, dando exemplo, você já elaborou mais informações e você não perde o foco. Quando eu falo de trabalho, quando eu falo de shopping, quando eu falo de pessoas, você também já elaborou o seu mapa aí. Pois bem, você não perdeu o fio da meada, você volta para aqui porque o nosso tema são os filtros da comunicação. Eu estava falando para você de omissão. E se eu pedisse para você relatar para mim tudo o que você pensou até agora, desde que eu comecei a falar, possivelmente você não conseguiria na íntegra relatar ou escrever
tudo isso que eu venho falando, mas você está processando isso de forma inconsciente. E são esses processos inconscientes que vão formatar a sua comunicação. São esses processos inconscientes que faz com que você goste ou não goste de alguma coisa, que você sinta simpatia por uma pessoa ou que você sinta antipatia por essa pessoa. Então, esses processos, eles são inconscientes, automáticos e simultâneos, ok? Um outro filtro que nós temos é a distorção. Nós distorcemos com muita naturalidade também as informações. Então, um exemplo de distorção não verbal. Quando você confunde uma pessoa com a outra. Já te aconteceu isso? Numa festa, no encontro, você aproxima de uma pessoa e quando você vai chegando perto dela, você fala, desculpa, eu pensei que fosse o fulano ou a fulana de tal. É muito comum. Por que houve essa distorção? Estatura da pessoa, o jeito de andar, o jeito de se vestir, você pode confundir essa pessoa. Você distorceu esta informação. O que vem a ser a distorção não verbal? É quando acontece um evento e cada um faz a interpretação daquele evento, e geralmente essa pessoa distorce aquilo que aconteceu. Já viu aquela situação que alguém sofreu um acidente, não teve nenhum arranhão, mas pela forma como o carro ficou, deduziu-se que a pessoa ficou muito doente ou que morreu e que foi para o hospital? É um exemplo de distorção. Né? É mais ou menos aquela brincadeira do telefone sem fio que a gente brincava quando criança. Se alguém passa uma frase para você e você vai passando para frente para outras pessoas essa frase, ao final ela está totalmente deturpada. Na nossa comunicação verbal, nós fazemos muito isso de forma involuntária, inconsciente. Então a pessoa me conta alguma coisa, passa pelo meu filtro, eu faço aquela distorção inconsciente e passo para frente da minha forma. Mas por que isso impacta negativamente nas nossas comunicações ou nos nossos relacionamentos? Porque sempre nós achamos que o outro usou de má fé ao distorcer uma informação. E, na verdade, ele fala aquilo que passa pelo filtro dele. Ele fala ou ele passa para frente a informação da forma como ele entendeu. Então, esses dois exemplos da distorção verbal ou não verbal. Um outro filtro que nós usamos de forma inconsciente na nossa comunicação é a generalização. O que é generalização? Quando a gente pega uma história, uma situação e generaliza. Por exemplo, homem não presta. Já ouviu essa generalização? Será que todos os homens não prestam? Mas tem pessoas que dizem, homem não presta, só muda de endereço. Mulher dirige muito mal. São generalizações. Então, o Brasil não tem jeito, é uma generalização. Generalização é quando nós colocamos algum fato, alguma particularidade como se fosse geral. E nem sempre isso é verdadeiro. Quando nós generalizamos, né? Quantas vezes os pais falaram para os filhos, ou para um filho especificamente, olha, você não vai dar nada na vida. É uma generalização muito dura, e que isso vai impactar negativamente na vida dessa criança. Ela vai acreditar que as coisas com ela não vão acontecer de forma positiva. E depois ela vai ter que fazer essa criança, quando crescer, quando se tornar um adulto, ela vai precisar fazer a cura da sua criança interna.
Bom, temos então, já foi falado da omissão, distorção, generalização. Um outro filtro são as crenças. Crença é aquilo que você acredita. Quais os tipos de crenças que nós temos? Nós temos crenças pessoais, sociais e religiosas. O que é crença pessoal? Você é aquilo que você acredita ser. Não adianta, se você não se acha inteligente, alguém falar, não, você é muito inteligente. Se você é bonito ou bonita e não se considera assim, não adianta outras pessoas falarem. Você é exatamente aquilo que você acredita ser. Se você pensa, eu sou uma pessoa fracassada, meus projetos não dão certo, eu não tenho sorte nos relacionamentos, eu sou uma pessoa azarada na vida, é assim mesmo que vai ser a sua vida, porque você é aquilo que você acredita ser. As crenças sociais, elas nos unem e também nos separam. Se você olhar as questões sociais, os nichos que as pessoas moram, os locais que elas moram, elas fazem praticamente as mesmas coisas. As festas são muito parecidas, o jeito como elas andam, as roupas que elas usam, tudo é muito parecido, de acordo com o status social dessa pessoa. Isso são crenças sociais. E temos também as crenças espirituais. Crenças espirituais, elas unem e separam as pessoas também. As crenças espirituais, elas são muito interessantes porque cada um se conecta ao Criador, né, através de uma religião, né, que é uma crença, ou pelos caminhos que ele se identificou mais. Religião significa religar o homem a Deus. E o que nós fazemos? Existe uma disputa, uma rivalidade entre as religiões. E quando a gente determina a nossa religião, a gente passa a acreditar que ela é a mais certa. Na minha religião, todos salvaremos, vamos para o céu. Quem não é, vai para o inferno. E às vezes de cabeça para baixo, não é isso? Crenças religiosas. Por isso que se diz que religião e futebol não se discute. Porque cada um tem a sua verdade. E essa verdade ela é contextualizada pela sua experiência. Bom, essas crenças vão determinando para a nossa vida outros filtros que são os valores. O que são valores? Valores são virtudes que eu vou me apegando, que eu vou trazendo como regra para a minha vida. Então eu posso ter um valor, eu valorizo alguma coisa de tal forma. Por exemplo, se eu ganho um presente que seja uma flor, e se eu sou sensível e gosto de flores, eu vou ficar grata por receber flor. Mas às vezes eu acho que presentes, flor não é um presente. Eu já vi pessoas falando, não me deem flores porque eu não sou defunto. Isso é um valor regido por uma regra. Então é só você observar esses valores lá na sua família, final de ano, ou mesmo na empresa, quando vocês brincam do amigo oculto ou amigo secreto ou invisível, aquilo ali, aquela brincadeira que você faz todo ano e todo ano você acha que saiu no prejuízo, mas no ano seguinte você volta a brincar, isso está linkado a valores. O que você gostaria de receber de presente? E às vezes, na hora que você compra um presente para alguém, você se baliza nos seus valores. Se eu recebesse isso, eu gostaria. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam decepcionadas, porque elas recebem alguma coisa que não faz sentido para elas. Mas naquela festinha de final de ano, quando ela recebe presente, ela faz até uma cara boa de que gostou. Pensa lá na sua comunicação intrapessoal, estou sempre no prejuízo,
não brinco disso mais, mas no ano seguinte ela esquece e tá brincando. E às vezes ela até devolve aquele presente que ela ganhou do ano anterior, porque ela não gostou e ela passa isso para frente, né? Assim, são valores. Então veja bem, omissão, distorção, generalização, crenças, valores, vai fazer com que haja um processamento interno e eu vou responder através do meu comportamento, usando a linguagem verbal ou não verbal. Isso é muito rápido. Então, por exemplo, alguém te convida para uma festa, não em tempos de pandemia, ok? Vamos imaginar antes da pandemia. Sexta-feira, uma pessoa te convida para uma festinha. Ah, é meu aniversário amanhã, nós vamos fazer uma reunião lá em casa, você vai. Aí um amigo fala assim, se der eu vou, ok? Quando a pessoa diz para você, se der eu vou, talvez, pode ter certeza que ela não vai à festa de aniversário. E às vezes, uma que já, quando ela recebeu o convite, é o evento externo, você convidou para a festa, evento externo. Esse evento externo, ele vai gerar um processamento interno. Me convidou para a festa, eu vou, não vou, eu vou ver omissão, distorção, crenças, valores, me dá uma sensação, se for legal, ok, se não for, já me deu uma sensação ruim aqui no plexo solar, eu já tomei a decisão de não ir à festa. Mas eu falo para a pessoa, ok, eu vou sim, mas intimamente eu não vou. Meu filtro, aquilo que eu passei, me deu preguiça, não vai ser legal. E aí, antes de ir embora, eu tô lá no meu trabalho, eu falo para a pessoa que me convidou. Sexta-feira, a festa seria sábado. Eu falo para ela, ok, tchau, bom fim de semana, até segunda-feira. Então, eu já recebi da pessoa a informação de que ela não vai à festa. E o que acontece? Às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas porque a gente não observa esta comunicação implícita, não verbal. Então, muitas vezes nós falamos alguma coisa, mas não sentimos isso. Então, quando a gente entende que esses filtros, eles são importantes para que a gente possa formatar a nossa comunicação, a gente passa a não julgar o outro, ou a perceber o outro, entender que é comum esses ruídos na comunicação. E através disso eu vou entender que o som, que o olfato, que o paladar, tudo isso contribui para que a minha comunicação intrapessoal possa fazer mais sentido. Eu estou falando de quê? Por exemplo, imagine que você não esteja com fome, mas você passa perto de uma padaria na hora que está saindo um pão bem quentinho. Olfato. A sua comunicação intrapessoal por meio do olfato pode te levar a entrar na padaria, comprar o pão, ou entrar na padaria e fazer um lanche. Depois você pensa, para que eu fiz isso? Eu não estava nem com fome, não é assim? É um tipo de comunicação. Então, quando nós começamos a nos conhecer, a entender como é que nós processamos informações, além de trazer isso para o nosso campo do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, nós começamos a ter mais empatia pelo outro e entender que às vezes o que aquela pessoa está comunicando ou a forma como ela está falando tem muito mais a ver do que aquilo que eu possa entender de ruído ou que a pessoa falou de alguma forma para me atingir ou para me prejudicar. Então, quando nós temos em vista que eu posso melhorar tanto a minha comunicação intrapessoal
eu comigo mesmo e a minha comunicação interpessoal, nós estamos contribuindo para esse autoconhecimento, para que a nossa comunicação possa realmente ser efetiva e desenvolvermos mais o rapport, a empatia, colocando no lugar da outra pessoa. Vamos ficar por aqui e até a próxima. Obrigada pela sua presença. Tchau, tchau.